tenta convencer o mundo de que está mudando, frequentemente esquece de olhar para dentro e mudar de verdade, verdadeiramente. Enquanto muitos se ocupam de construir uma imagem de força, de sucesso ou felicidade, o verdadeiro trabalho de se construir acontece longe dos holofotes, no silêncio do autoconhecimento, na coragem de colocar ordem na própria existência, mesmo que ninguém veja, reconheça ou valide. Uma vida desorganizada é um espelho fiel de uma mente caótica, dispersa ou barulhenta. Mas uma vida organizada, em silêncio, revela estrutura, clareza e firmeza, frutos de uma psique integrada. Você não precisa anunciar suas mudanças, nem justificar seus períodos de recolhimento. Seu foco não deve ser a imagem que você projeta, e sim a base invisível que sustenta a sua rotina. Quando você para de alimentar o caos interno, tudo se alinha. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de habitá-lo. A partir daí, você começa a agir com método, observa com mais calma, prioriza com mais lucidez e aprende a dizer não a tudo que bagunça a sua mente, o seu coração, seja uma demanda externa, uma emoção não resolvida, um hábito autodestrutivo ou uma relação que te fragmenta. Organizar a vida não é um dom, é uma escolha consciente. E como toda escolha transformadora exige constância, discernimento e compromisso com a própria verdade. Viver de forma ordenada é rejeitar a pressa e a reatividade. É entender que o verdadeiro controle não está no que acontece aqui fora, mas na estrutura interna que você constrói para lidar com o que vier. Essa estrutura nasce de princípios profundos, não de impulsos passageiros. Né? Organizar a própria vida é um ato de individuação. Você já ouviu falar nessa palavra? Organizar a vida vai muito além de rotina produtiva, metodologias, agenda impecável. Na visão da psicologia de Carl Jung, isso representa um dos movimentos mais importantes da existência humana, o caminho da individuação. Não se trata de parecer alguém que tem tudo sob controle, mas de se tornar quem você é, na sua essência. Individuação significa tornar-se você mesmo, na sua essência, naquilo que você veio para ser. A individuação é um processo de integrar consciente e inconscientemente, trazendo para a luz tudo aquilo que ficou esquecido, negligenciado ou reprimido. Medos, contradições, traumas, potenciais, desejos, sombras. Organizar a vida nesse contexto não é construir uma fachada perfeita, é firmar um pacto inegociável com a verdade interior. É ter coragem de olhar para a própria mente e reconhecer os padrões automáticos, as crenças limitantes, os complexos emocionais, os fragmentos da personalidade que nunca foram acolhidos. Quando Carl Jung dizia tornar-se o que você é, quem você é, ele não falava de performance, mas de autenticidade. A desordem externa é frequentemente um retrato visível do desalinhamento interno. Quando a alma está em conflito, a rotina se desorganiza, as decisões ficam confusas, os relacionamentos desequilibrados. Organizar a vida não começa com um aplicativo de tarefas, começa com a escuta interna, com o silêncio necessário para ouvir a própria intuição, com o reconhecimento do que está em desequilíbrio, com a reintegração paciente do self. Essa totalidade que inclui ego, sombra, arquétipos e o inconsciente coletivo. E esse processo é invisível, é íntimo, é sagrado,
Enquanto muitos se preocupam, em parecer felizes, produtivos e bem-sucedidos, quem está realmente no caminho da individuação está preocupado em colocar ordem em seu mundo interior. Essa ordem não é rigidez, é estrutura, não é controle, é clareza, não é aparência, é sentido. O verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em dominar si mesmo, integrar a própria história, possuir a própria narrativa, viver com coerência entre sentir, pensar e agir. Por isso, organizar a própria vida também é um ato espiritual. O caos externo reflete a desordem psíquica interna. Na psicologia profunda de Jung, o mundo externo funciona como um espelho da psique. O caos que vemos aqui fora, do lado de fora, a confusão, as crises, os relacionamentos turbulentos, repetições de autossabotagem, procrastinação crônica, raramente é apenas circunstancial. É a psique tentando chamar nossa atenção. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos dentro de nós, encontramos como destino. Aquilo que evitamos reconhecer, dores, verdades, sombras, começa a se projetar na vida como se viesse do lado de fora, quando na verdade vem do lado de dentro. Quando rejeitamos partes essenciais de quem somos, criamos uma cisão interna, uma ruptura que gera uma tensão psíquica que desorganiza a vida inteira. A mente fragmentada nos coloca em modo reativo. Vivemos à mercê de impulsos, ansiedades e padrões inconscientes. A vida parece fora de controle, mas na verdade é a alma pedindo integração, pedindo socorro. Por isso, tentar organizar apenas no nível externo, a casa, a rotina, as metas, é insuficiente, porque a verdadeira desordem não está nos objetos, e sim na psique. O caos é um mensageiro, ele aponta para algo dentro de nós que nós precisamos ver, acolher, reintegrar, né? Quando damos voz ao que foi silenciado, internamente a vida começa a se organizar naturalmente. O exterior se alinha, porque o interior está alinhado. E a ordem deixa de ser um esforço artificial, passa a ser uma expressão espontânea de uma alma em harmonia. Começar o dia com presença é iniciar um contato com o self. Começar o dia com presença não é um capricho de bem-estar, nem uma técnica moderna de produtividade. É um gesto psicológico profundo, um retorno ao centro organizador da psique, o self. Enquanto o ego desperta, já preocupado com o horário, com tarefas, com cobrança, expectativas, o self é uma fonte silenciosa de orientação interior. É a bússola da individuação, o núcleo que mantém a psique íntegra. Quando acordamos e automaticamente mergulhamos em notificações, pressas, urgências, iniciamos o dia longe de nós mesmos, é como se o ego assumisse o controle do leme sem antes consultar o mapa interno. Esse impulso nos lança de volta ao ruído, reforçando a fragmentação psíquica e enfraquecendo o vínculo com a nossa essência. Mas quando escolhemos começar o dia em silêncio, antes de entregá-lo ao mundo, algo sagrado acontece. Nós voltamos ao eixo, retornamos à casa interior. Vou trazer o exemplo do motorista Cláudio, que criava um pequeno espaço de quietude todas as manhãs antes de enfrentar horas de trânsito pesado. Seu ritual na varanda, apenas observando o céu clarear, respirando com consciência e escrevendo algumas linhas num caderno antigo, não era um luxo, era um símbolo de alinhamento interno.
Ali, naquele instante, aparentemente simples, ele iniciava um diálogo com a própria alma. Cláudio começava o dia não reagindo ao mundo, mas escutando a si mesmo. E esse gesto, invisível aos olhos de todos, aos olhos do mundo, era profundamente transformador. Essa imagem é arquetípica. O indivíduo que se recolhe ao amanhecer para ouvir a voz interior antes de confrontar o mundo exterior, traz paz, traz equilíbrio, né. O self nunca grita, ele sussurra baixinho, e só o ouvimos quando aquietamos a mente, aterramos o corpo e suspendemos a pressa do ego. Esse contato não precisa durar 1 hora, às vezes 10 minutos de presença são suficientes para impedir que o caos externo dite o ritmo da alma. A presença ao acordar é um portal, marca a diferença entre um dia vivido por compulsão e um dia vivido com direção. Jung afirmava que a verdadeira transformação começa quando deixamos de ser eh, comandados pelo exterior e passamos a responder ao chamado interior do self. Por isso, começar o dia com presença é muito mais do que uma prática. É um compromisso silencioso com a consciência. É declarar que a sua vida será guiada de dentro para fora, com clareza, propósito e verdade. Reduzir distrações e proteger a conexão com o inconsciente. Vivemos numa era de hiperestimulação, notificações constantes, telas acesas, conteúdos infinitos, mensagens apressadas. É como se estivéssemos sempre com a mente aberta em 1000 abas, exaustos, saturados e desconectados. Mas esse excesso tem um custo psíquico altíssimo, enfraquece o vínculo com o inconsciente, onde reside nossa fonte mais rica de criatividade, intuição, insights. Jung sempre enfatizou que o contato com o inconsciente só é possível quando a mente está receptiva, quando o barulho externo se dissolve e o silêncio interno torna-se fértil. Cada distração aceita sem consciência, cada salto automático de tarefas, cada mergulho compulsivo em conteúdos superficiais nos afasta de nós mesmos. É como erguer muros entre o ego e o self. O inconsciente não se impõe, ele se revela. E só faz quando encontra espaço para isso. Reduzir distrações não é fuga, não é isolamento, não é antimodernidade. É um gesto profundo de respeito à própria psique. Quando você silencia notificações, limita o consumo de estímulos inúteis ou se afasta temporariamente de ruídos que fragmentam a sua atenção, você está abrindo uma clareira interna, um campo onde o inconsciente pode finalmente se expressar. A intuição não floresce no caos. Ela é como uma flor rara, só brota em terrenos protegidos, longe da agitação, em momentos de quietude. Quando a mente deixa de buscar estímulos e começa a ouvir algo precioso, ideias emergem naturalmente, emoções se reorganizam, insights surgem como luzes acesas em um quarto escuro. A vida moderna, ao nos empurrar para a distração constante, cria a ilusão de movimento, mas nos distancia de nós mesmos. E quanto mais longe estamos de nós, do nosso centro, mais vulneráveis nos tornamos a padrões repetitivos, escolhas vazias e dores que se repetem, porque nunca foram escutadas. Reduzir distração, portanto, não é uma técnica de produtividade, é uma prática espiritual, de proteção psíquica, um gesto simbólico de retorno para casa. Proteger a sua atenção é proteger a sua alma.
Criar momentos de recolhimento não é luxo, é necessidade profunda de quem deseja se conhecer de verdade, porque é na escuta interna que nasce todo o processo de transformação. Essa desconexão interna mina a nossa energia vital e gera ressentimento, frustrações e a sensação de aprisionamento. Jung nos lembra que o processo de tornar-se quem se é exige delimitação, não por isolamento, mas por criar espaços internos seguros onde verdadeiramente eu posso florescer o meu self. Esse é o solo onde o autoconhecimento cria raízes. A verdadeira paz vem da reconciliação com a sombra. Na psicologia analítica de Jung, a paz interior não nasce da tentativa de apagar conflitos ou sustentar uma imagem de calma externa, serenidade ou ausência de turbulência. É a integração dos opostos que habitam dentro da nossa psique. Todos carregamos uma sombra, o lado oculto, reprimido, negado, desconfortável da nossa personalidade. E enquanto essa sombra permanece inconsciente, ela governa nossas escolhas de modo silencioso e desordenado. Muitos tentam parecer equilibrados, fortes, espiritualmente elevados, mas sem trabalho interno, isso é apenas máscara, é uma persona útil socialmente, mas perigosa quando substitui o verdadeiro eu. A negação da sombra cobra caro, né? Ansiedade, explosões inesperadas, doenças psicossomáticas, relação instáveis, ciclos que se repetem. O caminho que Jung propõe é olhar para dentro, acolher o excluído, dialogar com o que foi banido da consciência, reconhecer a raiva, o medo, a carência, a inveja, o controle. Não são fracassos. E essas situações, esses sentimentos, não são fracassos. É como olhar para a nossa psique com maturidade. É nesse confronto sincero que compreendemos nossas reações mais profundas e começamos a integrá-las. A psique se torna mais completa, né, mais enraizada, mais verdadeira. Dessa integração nasce uma paz genuína. Não é aquela calma plástica que depende de um mundo externo, mas uma serenidade enraizada na aceitação da complexidade do que nós somos. A alma não busca perfeição, ela busca inteireza. A verdadeira paz surge quando paramos de lutar contra nós mesmos e começamos a dialogar com todas as nossas partes. Luz e sombra, força e fragilidade. É nessa reconciliação silenciosa que encontramos a liberdade de ser inteiros. Assumir o controle da atenção é retornar à nossa autonomia psíquica. Para Carl Jung, a atenção não é apenas uma função cerebral, é uma alavanca de transformação interior. Aquilo onde você direciona a sua atenção se torna parte da sua psique. Imagens, palavras, relações, emoções, ambientes, tudo o que entra molda. Tudo o que molda conduz. E quando você não escolhe deliberadamente onde colocar o seu foco, é o inconsciente coletivo, volátil, massificado, ruidoso que escolhe por você. A atenção dispersa é sintoma de fragmentação interior. Cada clique impulsivo, cada notificação que captura a sua mente, cada conteúdo absorvido sem filtro é um passo para fora do seu próprio eixo. A individuação exige disciplina interna. A disciplina começa com a atenção, não uma atenção superficial, mas um estado profundo
de escolha de presença. Uma mente que não sabe filtrar é facilmente colonizada por ideias prontas, padrões coletivos, símbolos distorcidos, que nada tem a ver com a tua verdade interior, com aquilo que tu tem dentro de ti de verdade, sabe? Assumir o controle da atenção é um ato radical de autonomia psíquica. É dizer não ao ruído que enfraquece as conexões com o self, com aquilo que tem dentro, e um sim que nutre uma jornada interior. Significa criar pausas conscientes ao longo do seu dia, evitar excessos de estímulos vazios, escolher o que alimenta a sua alma, cultivar silêncio, não como ausência, mas como fertilidade. Ao treinar a sua atenção, você fortalece o ego em sua função mais elevada. Meditar, o diálogo entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo externo e a profundidade psíquica. Uma atenção desperta reconhece padrões, acolhe emoções, percebe projeções e sustenta decisões com clareza. Quem recupera o poder sobre a sua atenção recupera o leme da sua própria existência. E aqui é o início da verdadeira liberdade interior. Viver com propósito é ouvir a voz do self, não do ego. Viver com propósito, na perspectiva junguiana, não é perseguir metas externas ou ambições impostas pela cultura. É escutar o self, a instância profunda, simbólica, intuitiva da nossa alma. O self não grita, ele sussurra, seus sinais aparecem em sonhos, inquietações, impulsos criativos, sincronicidades e silêncios que insistem. Segui-lo exige coragem, pois muitas vezes ele aponta para caminhos que desafiam expectativas familiares, sociais e até mesmo racionais. Mas é quando respondemos a esse chamado interno que a vida ganha sentido verdadeiro. O ego olha para fora, o self olha para dentro. Propósito não nasce de fazer mais, nasce de ser mais autêntico, mais inteiro, mais alinhado com a nossa essência que pulsa, mesmo quando tentamos ignorá-la. O ego busca controle, reconhecimento, estabilidade. Ele é necessário, claro que ele é, mas ele nos limita. Quando o ego se torna tirânico em suas motivações, abafam a escuta do inconsciente. Passamos a viver uma vida que não nos pertence. Tomamos decisões motivadas por medo, comparação, por desejos de aprovação. Fazemos o que os outros esperam, não o que a nossa alma precisa. Com o tempo, essa dissonância se converte em sintomas: ansiedade, tédio profundo, frustração recorrente, sensação de vazio. Jung chama isso de perda de sentido, um afastamento do self, essa verdade interior que nos orienta mesmo quando tentamos ignorá-la. Viver com propósito, portanto, não é seguir um plano rígido, é entrar em diálogo contínuo com o inconsciente. Perceber sonhos, escutar repetições, notar emoções que denunciam, né, a nossa desconexão. É decidir a partir de critérios internos, não de respostas automáticas. O objetivo da vida não é o sucesso, mas a realização do self. E essa realização exige autenticidade, presença e renúncia às máscaras. Quando alinhamos vida externa e verdade interior, nossas ações deixam de ser apenas funcionais e passam a expressar a nossa própria trajetória de transformação. É nesse ponto que a existência deixa de ser sobrevivência e se torna jornada. Não sobre ser especial,
mas sobre ser inteiro. Transformação real é a alquimia da alma e acontece no cotidiano. A transformação que Jung propõe não é grandiosa nem súbita, ela é uma alquimia silenciosa, construída no cotidiano, forjada no fogo lento de pequenos hábitos conscientes. Não é mágica, não depende de eventos externos. É um processo íntimo, gradual, repetido, quase invisível aos olhos do mundo. Cada gesto simples, como refletir por alguns momentos, escrever, respirar com intenção, observar emoções sem julgamento, atua como um ingrediente dessa grande obra interior. A sociedade acelerada despreza o que é pequeno, mas é justamente o pequeno que tem o poder do ouro alquímico. O inconsciente é vasto e guarda tudo aquilo que, sem perceber, nos limita. Quando trazemos a sombra à luz, quando olhamos para dentro com honestidade, iniciamos a verdadeira mudança. Enquanto vivemos presos ao ego reativo, repetimos ciclos, crises e conflitos. Nossa vida externa apenas espalha a confusão interna. Por isso, o trabalho diário, aparentemente simples e monótono, é essencial. É nele que o self encontra o espaço para se manifestar. A transformação nasce entre um hábito e outro, na paciência de sentir, na disciplina suave de escolher a intenção, na compaixão de não exigir perfeição de si mesmo. A alma não muda por força, ela muda por atração à verdade. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória silenciosa sobre o caos interno, é um passo rumo à plenitude. Investir em práticas conscientes é cultivar a mais profunda revolução possível, a revolução da alma. Como na alquimia antiga, a matéria-prima precisa de tempo, respeito e cuidado. A transformação real não depende de circunstâncias externas, depende de coragem, de olhar para dentro, acolher sombras e permitir a luz da consciência, a transmutação. Quando isso acontece, o mundo ao redor inevitavelmente muda. Você deixa de reagir ao caos e passa a agir em sintonia com a ordem interna que está sendo construída, tijolo por tijolo, hábito por hábito. A jornada de transformação não é externa, é uma viagem ao centro de si mesmo. Ao iluminar o que estava oculto, ganhamos autonomia e construímos uma existência mais rica, íntegra e alinhada ao verdadeiro propósito. Cada pequeno passo em direção à autoconsciência é um ato sagrado, uma escolha de abandonar velhos padrões e abraçar a autenticidade do self. E agora, uma pergunta essencial: você está disposto a olhar para dentro, enfrentar suas sombras e permitir que a alquimia da alma transforme sua vida? A mudança real começa no instante em que assumimos a responsabilidade pelo próprio crescimento interior e cultivamos o hábito que reflete essa decisão. Se você está pronto para dar o próximo passo, diga-me: qual pequeno hábito consciente você escolhe começar hoje para transformar a sua vida de dentro para fora? Esse foi mais um programa Caixa Preta. Obrigada pela sua audiência.